Povo de Deus, boa noite, na paz e na graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Entramos hoje no 18º dia dos 40, buscando uma parceria na presença de Deus, uma parceria com o Espírito Santo. E nesse 18º dia, eu quero conversar com os irmãos, falar com os irmãos sobre algo importante, sobre entender hoje quem tem e quem não tem o Espírito Santo. Falamos um tempo atrás sobre os frutos da carne, os frutos do Espírito e as manifestações da carne, né? E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre quem tem e quem não tem o Espírito Santo. É muito fácil a pessoa ela achar que ela tem o Espírito Santo. É muito fácil as pessoas acharem que outras pessoas que estão na igreja, porque elas falam em línguas, ou porque pulam, ou porque sapateiam, têm o Espírito Santo. E muitas das vezes não é o que acontece. A Bíblia vai nos instruir, vai nos mostrar como identificar pessoas que estão no nosso meio que não têm o Espírito Santo, né? Algum jeito de identificar é saber se a pessoa está conseguindo mostrar que existe nela os frutos do Espírito, de Gálatas 5:22, né? Aqueles na qual nós já falamos. Ou que não esteja manifestando as obras da carne, que é muito importante também, porque não há como jorrar duas águas da mesma fonte. Ou nós estamos manifestando a obra da carne, ou estamos gerando dentro de nós fruto do Espírito. Entende isso? Então é importante nós salientarmos isso e aprendermos que Deus, Ele é um Deus que purifica e mantém puro. É um Deus que purifica, mas quem mantém o nosso coração purificado somos nós, com a nossa santidade, com a nossa busca, fugindo da aparência do mal, resistindo ao diabo. Então isso tudo faz com que nós venhamos manter o ambiente que é dentro de nós conservado em purificação que Deus purificou. Mas a parte de manter é nossa, a parte de zeladoria é nossa. Nós pedimos, Deus entra com cura, Deus entra com renovo, Deus entra com transformação, Deus entra com purificação e perdão. Agora, manter isso é função sacerdotal. Todos os dias o sacerdote se levanta pela manhã, todos os dias ele tira a cinza, todos os dias ele bota a roupa de linho por dentro. Ele vai lá e separa a cinza do holocausto, troca a roupa de novo, joga a cinza num lugar de cerimonial, volta, troca a roupa de novo, bota a lenha no altar, prepara o altar, corta o sacrifício e bota ali para queimar durante o dia todo. A função de manter a chama acesa não é de Deus, a função de manter a chama acesa é do sacerdote, né? É do sacerdote. Então, a função de manter o coração limpo, a vida purificada, é nossa, não de Deus. Deus purifica, Deus perdoa, Deus derrama a unção, Deus derrama a graça, mas a função de manter isso purificado, limpo, com o coração puro, é nossa. Amém? Então, enfim, nós vamos hoje falar um pouco mais sobre conseguir identificar. Muitas vezes, talvez você vai ouvir essa palavra e você vai falar assim, nossa, eu achei, eu tinha o Espírito Santo. Mas a palavra, como eu ando falando, a palavra ela não veio para confortar, nem para consolar. O que veio para confortar e consolar é o Espírito Santo. A palavra de Deus ela veio para confrontar o nosso caráter e mostrar para nós que nós precisamos de mudança, precisamos de atitude que nos faça mudar, mas não mudar para pior. Eu estava falando hoje na igreja que quando nós recebemos uma orientação, nós podemos receber de dois jeitos. Nós podemos receber entendendo que é uma crítica, e essa crítica vai nos paralisar, não permitindo que nós venhamos avançar, né, dentro daquilo que Deus quer. E podemos receber como se fosse uma instrução. E quando sendo uma instrução, a pessoa que está nos instruindo, ela quer sempre o melhor para nós.
Então faz com que nós venhamos absorver aquela instrução e avançarmos para aquele alvo que Deus tanto deseja para nós. Então a palavra ela veio como instrução para nós, não como crítica para a nossa vida, para nos instruir a viver uma vida direcionada por Deus e para Deus. Amém? Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Judas, né? Livro de Judas é uma carta única e vai dizer no verso 17, a partir do verso 17, o tema é um chamado à perseverança, vai dizer assim: todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. Identifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os no fogo. Outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, aqui nessa carta de Judas, ele vai bem direto ao ponto sobre aqueles que, no fim do tempo que nós estamos vivendo, que existem os zombadores. O pessoal, ele não está falando isso para o pessoal de fora, que não profere a mesma fé que nós. Ele está falando isso do povo que está no meio de nós. É eles que causam divisões. Para eles causarem divisões, eles precisam estar inseridos no meio cristão, sabe? E ele vai falar assim, olha, eles, no verso 19, vamos dizer assim, ó, esses causam divisões. No verso 18 ele vai dizer: eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Vamos começar a desmistificar ou a trazer a transparência essa palavra. O que é trazer os seus próprios desejos ímpios? Você já viu na igreja aquele irmão que a palavra nunca é para ele? Ou que quando é para ele, ele fala assim, não, a pessoa que está pregando, ela está falando de forma equivocada, está errada. Isso aí não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver. A Bíblia diz isso, mas isso não tem nada mais a ver. Hoje tudo pode, sabe? Estamos vivendo um tempo da graça. Sempre dá uma desculpa para aquilo que ele está fazendo de errado. É isso aqui, ó. Zombadores que seguem seus próprios desejos ímpios, né? Os desejos carnais dele, que ele está se esvaindo por esse desejo, está indo para esse lado. Então precisamos, a primeira coisa, entender que o Espírito fala conosco, a palavra nos direciona, o Espírito nos direciona, a palavra nos confronta e nós precisamos ter uma vida voltada para a palavra e entender que eu preciso de mudança. Né? Eu preciso de algo sobrenatural. Esses zombadores seguem seus próprios ensinamentos. Eles não seguem o ensinamento que a igreja oferece, que a palavra oferece. Para eles estamos vivendo na graça e muito pisamos ou fazemos da graça um tapete, aonde podemos pisar e zombar. E aí, no verso 20, ele vai dizer assim, ó, edifiquem, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, os leve para a vida eterna. Olha o que Judas ele nos adverte. Para esse pessoal, você não tem que ficar batendo de frente ou brigando com eles ou expulsando eles. Não, essa não é a nossa função. A nossa função é manter o fogo do nosso coração aceso para que esse pessoal não venha apagar esse fogo que arde no nosso coração.
Sabe? Nós precisamos olhar para dentro de nós e começar a entender que a nossa função não é de julgar, a nossa função é de inflamar, mas com fogo do Espírito Santo, com fogo que não consome, mas que purifica. A nossa função não é estar no meio deles para causar mais divisão ou discórdia. Não, não. Paulo instruiu Timóteo o seguinte: não entre em conversas tolas, em conversas vãs, não entre nisso. Identifique no meio quem não tem o Espírito e que acha que tem. A partir desse momento, ore intensamente por esse irmão. A partir desse momento, busque ajudá-lo, mas não se contamine com ele. Contagie ele com o fogo do Espírito Santo que está na sua vida, mas não se contamine com ele. E aí você vai conseguir trazer um irmão para próximo e manter o fogo aceso no ambiente que você está. Quando você vê pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem profetas ou batizadas no Espírito Santo ou cheio de poder de Deus, que nela tem contenda, confusão, divisão, ali não há Espírito Santo. Ali não há. Porque o Espírito Santo não habita em meio a esse tipo de coisa. Ah, mas o irmão pulou, o ciclano pulando, falou em línguas estranhas, profetizou, mas saiu dali, está falando mal do irmão. Ali não há o Espírito. Não há. Nós precisamos entender que aonde há o Espírito de Deus, há liberdade de atuação desse Espírito também. Então o Espírito Santo ele não tem como atuar só de uma parte do corpo e depois não atuar mais. O Espírito Santo ele pega por completo. Ali há liberdade. Aonde? Aonde tem o Espírito de Deus. Então creia no seguinte: mantenha a sua fé avivada. Não se contamine com aqueles que acham que tem o Espírito, mas não tem. Tente contagiá-los, mas não se contamine. Não crie divisões. Não os separe, mas também não fique preso a eles. Viva uma vida voltada para o Espírito. Viva uma vida identificada pelo Espírito. Mantenha a sua fé avivada, mantenha o seu coração avivado, porque a chama do Espírito Santo arderá continuamente sobre esse altar. E você viverá um tempo extraordinário. E através de você fluirá um rio de água viva que vai trazer um avivamento para um, para 10, para 100, para 1000, para uma nação, se for necessário. Deus sabe onde Ele precisa te levar e você precisa manter o seu coração ativado para que Deus te leve até lá. Deus te abençoe, prospere, guarde a sua vida em nome de Jesus.